Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula prática. Estamos no módulo 2. Veremos hoje a parte sobre o experimento de Arrhenius e teste de chama. Ok? Bom, essa aula, então, vamos nos remeter a o que já foi visto nesse módulo, módulo 2, a respeito daquelas teorias em que Thomson se baseou, né, a parte a teoria de Arrhenius a respeito dos eletrólitos e também a respeito da proposição do cientista Niels Bohr a respeito do átomo. Como é que o que que acontece no átomo, né, quando ele recebe energia, ok? Então vamos relembrar hoje esses conceitos através da prática. Ok? Bom, então vamos à nossa aula prática. Como toda aula prática, então temos lembrar sobre as periculosidades, né? A periculosidade da prática. O que que essa prática traz de perigos? Importante fazer a pesquisa, né? A pesquisa prévia. O que que ela traz de perigos? Nessa aula, vamos utilizar o vinagre, ou ácido acético, pode ser o vinagre, mas vamos utilizar o ácido acético, tá? Tem os perigos relacionados ao ácido acético, os pós, né, sólidos, amônia, os sais de lítio, bário, cobre, e, inclusive, né, por conta do calor do fogo, vamos utilizar fogo. Então, é importante ter os cuidados em relação à chama, inclusive porque vai ser utilizado o álcool cetil, que é inflamável, ok? Alguma dúvida? Não? Bom, então, aqui eu não vou ficar explicando sobre os perigos, né? Porque já é para ter feito a pesquisa em casa, ok? Bom, então, vamos então descrever aí a prática. Qual que é o objetivo dessa prática? Quais são os objetivos da prática? Então, os objetivos são identificar a condução de eletricidade em líquidos, tá? Não só em água destilada, como em soluções diferentes, tá? E no corpo humano também. Vamos relacionar esses conceitos à teoria que foi atribuída a Arrhenius, né? Que Arrhenius, segundo, né, a literatura atrás, Arrhenius explicou essa teoria. E também vamos realizar a identificação de sais, né, por conta dos cátions metálicos, através do teste de chama, utilizando, então, o conceito que Niels Bohr trouxe. Ok? Então, começando pela parte do experimento de Arrhenius, né? Então, o que que Arrhenius fez durante a tese de doutorado dele? Ele procurou identificar a passagem de corrente elétrica por um circuito fechado, um circuito elétrico fechado, mas esse circuito ele é fechado por um líquido, ou um líquido puro, como a água, ou uma solução. E vamos utilizar, então, esses líquidos durante aí o experimento, dentro do circuito fechado que a Arrhenius utilizou, tá? O que que vamos utilizar, então? Vamos utilizar água destilada, vamos utilizar uma solução de cloreto de sódio, pode ser sal de cozinha, uma solução de sacarose, o açúcar,
né? Amoníaco, que é uma solução, amoníaco, que é uma solução de hidróxido de amônio, e ácido acético, 4%, que é a porcentagem do vinagre. Pode ser utilizado o vinagre, ok? Como então vamos utilizar essas soluções em um circuito fechado? Tá? Vamos então utilizar um multímetro, ok? Um multímetro, o que é um multímetro? Um multímetro é um equipamento que faz a leitura de dados elétricos, tensão, voltagem, né? Ou corrente elétrica, ou resistência elétrica, tá? Vamos ler corrente elétrica, tá? E ele então vai fazer parte do circuito, tá? O circuito elétrico, ele é composto pelos fios que estão ligados ao multímetro, um fio preto e um fio vermelho, tá? E as duas pontas vão estar conectadas no líquido. Aqui eu coloquei só para deixar claro, né? As pontas imersas no líquido. Não é o ideal. O ideal é pegar uma chapinha, aliás, duas chapas do mesmo metal, de preferência cobre, tá? Duas chapas de cobre, mergulhá-las no líquido sem elas se tocarem. Elas não podem se tocar, tá? Pode ver aqui na figura que as pontas não se tocam, tá? No caso, então, o ideal são duas chapas metálicas, sem encostar, sem se tocar uma na outra, e aí essas pontas da leitura do multímetro é que vão tocar nas chapas, ok? Bom, por que um multímetro e não uma lâmpada ou um LED? Porque, na verdade, aquele naquela aula em que eu mostrei a lâmpada acendendo, é só uma simulação. A corrente elétrica, ela é muito baixa. Ela não é suficiente para fazer uma lâmpada acender ou um LED acender. Ela é da ordem de microampere. Microampere é uma medida 1000 vezes menor do que miliampere, que é mais ou menos a medida que uma pilha fornece. 1 miliampere, 2 miliampere, depende muito da pilha. E a pilha é um dispositivo desenhado para fornecer uma corrente elétrica maior mesmo do que simplesmente uma solução. A solução, ela fornece energia elétrica por outro motivo, outra razão, tá? Que não a pilha elétrica, tá? Ela depende de ter chapas metálicas, como eu estava falando, né? Ou outro material, que sejam diferentes. Aí não vai ser o experimento de Arrhenius, vai ser o experimento de uma célula galvânica. Mas não vamos entrar aqui nesse no mérito da questão, porque não é o objetivo da nossa aula. O objetivo é fazer o experimento de Arrhenius, ok? Então tem que ser duas chapas iguais, tá? Sendo duas chapas iguais dentro do líquido, a corrente vai ser muito baixa. Por isso que se lê ali o multímetro na casa de microampere. Ele parece um Uzinho, na verdade é uma letra grega, mi, tá? É um microampere. A letra grega indicando que é 1000 vezes menor do que o miliampere, ok? Então, segundo Arrhenius, o que que se espera, né? De acordo com o que o experimento dele, né? O que ele desenvolveu, o que que se espera que aconteça quando se mergulha esses eletrodos aqui no líquido, é, em relação à leitura no multímetro. A leitura do multímetro, ela vai ser nula se não houver passagem de corrente elétrica, ou seja, se o líquido ele for um isolante elétrico. Se ele for um condutor elétrico, vai existir uma leitura diferente de zero. Em que caso se espera que a leitura seja diferente de zero?
o que que é preciso ter dentro do líquido para que haja a passagem de corrente elétrica? Preciso que exista um eletrólito. O que que é um eletrólito? Um eletrólito é uma substância que gera íons em água, ou seja, partículas carregadas eletricamente, positivamente e negativamente. E o que que são isso? O que que em química pode gerar partículas elétricas? São átomos que ganharam carga elétrica, ou seja, os íons. Então, um eletrólito, né, é uma substância que gera íons. Então, é preciso, para que haja corrente elétrica nesses casos, que que existam íons dissolvidos na água, né, ou no solvente. Né? A água é o solvente aqui. Então, enumerando aqui, né, relembrando aqui o que vai ser utilizado na prática. O que que se espera em cada um dos casos? Que haja condução ou não de corrente elétrica na água destilada. A água destilada é o quê? É a água que passou por um processo de purificação. Né? Lembra ali do ciclo da água, o ciclo hidrológico, na primeira aula, que eu expliquei que quando a água evapora, é uma forma de purificação. Somente gases podem estar dissolvidos na água, e gases não são eletrónicos. Então, não se espera observar a corrente elétrica. O cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal, uma substância iônica. Em água vai se dissociar nos íons. Então, vai formar íons. Ok? A sacarose, o açúcar. O açúcar, ele não é formado por ligação iônica. Veremos adiante que ele é formado por ligação covalente. Tá? É uma molécula. Não existe a formação de íons. Tá? Não existe a tendência dentro da molécula de açúcar de que um átomo receba uma carga elétrica, preferencialmente a ponto de formar um íon. No amoníaco. O amoníaco é um álcali, é uma base. E base, segundo Arrhenius, é toda substância que em água aumenta a quantidade de íons hidroxila. Então, aumenta a quantidade de íons. Então, o condutor elétrico. E o ácido acético? O ácido acético é um caso particular. Veremos adiante que é uma substância molecular que não é formada por íons. Porém, em água, o ácido, qualquer ácido, forma íons. Então, ele é um eletrônico. Ok? Em seguida, faremos a prática da pilha humana, que é muito semelhante à do experimento de Arrhenius. Tá? A diferença é que, ao invés de utilizarmos as soluções iônicas, né, vamos utilizar o próprio corpo humano. Tá? Então, como que é montado aqui? Um circuito elétrico, novamente, com multímetro, os cabos do multímetro, ligados a duas chapas do mesmo metal. Tá? Precisam estar bem polidas. Aqui na figura acabou tendo um probleminha, mas precisa polir um pouquinho antes. E é só colocar uma mão em cada chapa. O que que acontece? O que que se espera? O que que se espera acontecer quando se coloca uma mão em cada chapa metálica? Dica:
Nós precisamos de sais minerais para um bom metabolismo, tá? Então, se precisamos de sais minerais, o que nosso corpo tem? O que é um sal, né? Como no caso do cloreto de sódio. Ele está liberando íons em solução, íons em água, ok? Então, com base nisso, é possível identificar, então, o que é que acontece, né, no experimento, ok? Então, a explicação de Arrhenius para a condução de eletricidade é exatamente que deva existir aí a existência de cargas elétricas, deve existir cargas elétricas em solução, ok? Em seguida, iremos para a parte do teste de chama, tá? O que é o teste de chama? Tá? Como montar o teste de chama? Vamos, então, atear fogo em sais de diferentes cátions metálicos, tá? Uma das formas de fazer, existem diversas formas de fazer, mas procurando a forma que não precise de um ácido ou de um bico de Bunsen, tá? Que é o bico de Bunsen é o fogareiro do laboratório, né? É um bico em que a gente utiliza para produzir fogo. É típico do laboratório porque ele é bem fino, então é difícil fazer, reproduzir em casa, tá? E aí, mesmo que a gente não vá utilizar o bico de Bunsen, precisa de ácido ou algodão. Então, se a gente precisar de algodão, já vamos utilizar o algodão. E eu prefiro não utilizar um ácido aí por conta da periculosidade, ok? Existem soluções, por exemplo, a de cálcio de bário e de cálcio de bário, que elas precisam ser acidificadas para que não forme um sólido no fundo, tá? Então, essas soluções também, eu recomendo que se faça somente no laboratório, ok? E com a supervisão de um profissional de química. Para o experimento, quem estiver fazendo em casa esse experimento, eu sugiro utilizar somente o sal de cozinha, tá? Que já vai dar um efeito muito legal. Quem cozinha em casa, está fazendo arroz e acabou caindo a água do arroz temperado no fogo, já viu, já sabe como é que é o experimento, porque existe a mudança de coloração, tá? Mas também é possível fazer dessa forma. Então, pegar cadinhos ou copos, e tem que ser copo resistente, não pode ser de vidro, porque vai ter o aquecimento, ele pode rachar. Então, o ideal é que seja porcelana, tá? Então, coloca no cadinho, coloca areia até o topo e um algodão em cima. Esse algodão vai ser umedecido com álcool para poder pegar fogo e com a solução. Tá vendo aqui? Essa daqui tá azul porque foi umedecido com sulfato de cobre, que é um sal azul, tá? E aí ela vai ficar embebida, né, a solução com álcool e com o sal. E ao atear fogo, esse sal, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar energia, vai para um estado de maior energia, aquele estado chamado de excitado, não sei qual que é esse nome, mas um estado excitado, e aí esse estado, ele não é o estado comum, é o estado mais estável. Então ele vai voltar ao estado fundamental e reemitir energia. E a energia é na forma de luz. E a luz é a característica, a cor, né, o comprimento de onda da luz emitida é característica do elemento. Então, cada elemento vai
fornecer uma coloração diferente, ok? Então, com base nesse, nessa descrição, né, que é a descrição fornecida por Niels Bohr, é que podemos ter aí a descrição dessas transições eletrônicas dentro de atomística, ok? Então, não esqueçam de fazer os registros, né, para poder relatar os resultados e responder ao exercício que será, que estará lá na plataforma. Ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.